E aí, galera, tranquilos? Hoje ainda é o assunto indisciplina. Há dias que eu venho falando, né? Mas está gerando polêmica. Então, quanto mais polêmica, mais eu me sinto incentivado. E hoje eu vou dar, apesar de eu ser professor e não um advogado, por exemplo, eu vou dar um viés mais técnico à ideia da indisciplina, que vai nos ajudar. Durante o vídeo a gente vai perceber por que vai nos ajudar. Primeiro, gostaria de fazer a distinção entre a indisciplina e o ato infracional. É interessante que nós percebamos a diferença. O ato infracional é tudo aquilo que, se o adulto fizesse, era crime, mas é feito por um adolescente. Então veja, o adolescente não comete crime, ele comete ato infracional. Por exemplo, se eu furto, eu cometo um crime. Se o adolescente na sala de aula furta, é um ato infracional. Então aqui convém esse entendimento, até para que nós não vejamos o adolescente como um criminoso. Porque se eu ver o adolescente como um criminoso, o meu trato com ele é diferente. É mais pesado. E o que é indisciplina? A indisciplina agora é mais do senso comum. É tudo aquilo que o adolescente ou a criança faz na escola que vai contra as normas da escola. Portanto, é preciso que haja um regulamento, um regimento interno que deixe bem claro o que o adolescente pode ou a criança pode e o que ela não pode, né? Porque observando essas determinações do pode e do não pode e da qualidade com que essas informações chegam aos estudantes, nós podemos agir de uma forma mais adequada, uma forma mais pedagógica quando essa criança ou quando esse adolescente age em desconformidade com a regra escolar. Percebam e insisto, que se um adolescente furta na escola, essa situação vai ser avaliada sob o ponto de vista da escola, portanto, será discutida essa relação e essa relação dessa pessoa com o furto e, portanto, daí atitudes disciplinares serão desencadeadas sobre esse adolescente. E também, caso for necessário, a autoridade policial tomando conhecimento, ou seja, alguém fez esse boletim de ocorrência, ela também será avaliada sob o ponto de vista policial. Então veja que esse adolescente será, portanto, acompanhado, aferido de duas maneiras. Por uma questão da escola, portanto a escola tomará medidas, né? E também pela questão policial, que também tomará medidas. Percebam que ele será observado sobre dois vieses. Pois bem, para que possamos compreender, nós, professores, ou nós, pais, e aqui eu estou nas duas condições, de pai e de professor, nós temos que ter alguns vieses predeterminados para ler a situação de indisciplina na sala de aula. Seja ela indisciplina, apenas indisciplina, seja ela indisciplina, mais a questão do ato infracional. Mas qual é a nossa visão enquanto pai, pai de aluno, pai de estudante, ou enquanto professor que estou ali envolvido com estudantes? Bom, primeiro a instituição tem que ver, observar, determinar o que vai acontecer após algo que aconteceu, um ato disruptivo dentro da escola. Então não há que taparmos os olhos, não, deixa assim, né? Até porque a legislação não prevê, né, que a escola se abstenha de agir. Ao contrário, há uma preocupação com o aspecto pedagógico. A escola tem que ensinar, trabalhar com esse aluno que está disruptivo, entender o porquê e reconduzi-lo para uma conduta socialmente e pedagogicamente aceitável. Então veja, alguns princípios basilares nós temos que respeitar.
previsto, seja no ECA, seja na Constituição Federal, né? Está lá previsto que o objetivo da educação, da escola, é formar cidadãos, né? Cidadãos críticos, participativos. É preciso que o ambiente escolar seja saudável, que não provoque medo, para que ele possa ser esse cidadão crítico e participativo. Portanto, o erro, a discrepância de comportamento dentro da escola está dentro de um espaço de aprendizagem e de preparação desse estudante para ser um futuro aluno. Portanto, as consequências do ato disruptivo não podem ser de tal forma que provoque nele tanto medo que ele perca a sua característica de sujeito crítico e participativo. Portanto, as questões disciplinares deverão ser pensadas com muito carinho. Então, na hora de vamos pensar assim, administrar o remédio, o antídoto, né, que vai reduzir ou impedir esse ato disruptivo, é preciso compreender que este paciente, no sentido de que está sob nossos cuidados e, portanto, somos responsáveis pela medicação. E aqui, em termos de medicação, o ato, as decisões disciplinares, elas precisam, por exemplo, manter o máximo possível, apesar das sanções, manter esse sujeito em aprendizagem. Portanto, é possível, e aqui eu imagino, uma suspensão inteligente. Por exemplo, eu suspendo o aluno das atividades escolares em sala de aula, mas o mantenho em atividade na biblioteca com supervisão de um professor, uma atividade envolvente, que tenha vínculo com o ato disruptivo, com o ato de indisciplina, para que ele continue aprendendo não só os conteúdos, mas também os comportamentos possíveis de serem aceitos pela sociedade, para que ele possa não só refletir sobre o ato de indisciplina, quanto continue acompanhando as atividades escolares e se mantendo dentro do espaço escolar. Por quê? Porque nós não podemos, para que o comportamento seja excluído, excluirmos a pessoa que tem esse comportamento. Ou seja, não posso eliminar o aluno para que a disciplina desapareça, né? Não é afastando da aprendizagem que este aluno vai melhorar um comportamento esperado no ambiente de aprendizagem que é a escola. Encerrando já, né, este vídeo, e aqui vem, isso que eu vou falar tem muito a ver com a minha prática, né, mas também com estudos na área jurídica. É claro, lembrando, eu sou um professor, tá? Apesar de conhecedor do ambiente jurídico, mas eu sou um professor, portanto, poderá haver reparos. Mas, veja, todo o aluno, todo estudante que tem um ato disruptivo, ele indisciplina, é preciso que a escola, ao tomar conhecimento, haja de uma forma o mais correta que for possível para aquele evento. Mas tem lá condições mínimas. Por exemplo, para ver se de fato o aluno fez o que dizem que ele fez, abre-se, na verdade, tecnicamente, um processo administrativo. É um processo. Início, meio e fim. É preciso, portanto, ter documentos visuais, táteis, sei lá, nós vamos fazer atas, nós vamos identificar esses alunos, abrir uma ata, é preciso que os pais sejam comunicados, que é de direito dele estar acompanhado de um adulto, seja criança, muito mais criança, mas também adolescente. É preciso chamar as pessoas envolvidas, ouvir cada uma delas, é preciso fazer registros peripasso disso, com assinaturas, com os envolvidos ali assinando, dizendo, oh, realmente eu vi, eu estava ali. É preciso os pais acompanharem, é preciso que a direção acompanhe,
né? É preciso que, na medida do possível, a comunidade escolar, não, claro, tornar público, né? Conselho escolar, por exemplo, avaliem também, principalmente quando a escola vá tomar uma atitude disciplinar pedagógica que vá realmente mexer com a vida escolar desse aluno. Por exemplo, no exemplo que eu dei, retiraram, suspenderam da aula para ter atividades extras na escola. Isso é uma coisa que mexe com a vida dele. Por exemplo, neste afastamento da sala de aula para o ambiente escolar, mas não na sala de aula, e houve avaliação, ele fará ou não avaliação? E não fazendo avaliação, iremos repor essa nota fazendo avaliações futuras ou ele perderá a nota também? Né? Porque não fez a avaliação. O que está dito no regimento escolar? É preciso que essas pessoas envolvidas olhem o regimento escolar, confiram se está lá e tomem as suas decisões. Né? É previsto, inclusive, que o próprio estudante solicite informações, critique esses procedimentos, se defenda nesses procedimentos. Ele não é um sujeito passivo, não. Né? Ele é ativo, ele vai falar, ainda mais se for adolescente, vai se posicionar. Se criança, os pais falarão, se posicionarão. Então não é de cima para baixo, vertical, direto, a atividade disciplinar que a escola imporá a este estudante. Então percebam que há uma série de procedimentos. Às vezes que eu me envolvi com atividades desse tipo, eu observei os procedimentos dos processos administrativos comuns, né, que está ali, tudo ali descrito como tem que fazer para que a escola não seja, talvez, punida lá no final por algum excesso, né, ou por algum descuido, tá? Então, fiquem atentos, não quero assustá-los, mas é por aí o procedimento. Com a prática, fica tudo tranquilo, a gente se acostuma, certo? Abraço e até a próxima.